Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para a nossa aula de hoje, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa proposta avaliativa, que nós encerramos aí. Essa semana ainda pretendo devolver essa proposta para vocês. A proposta avaliativa era sobre a narrativa escolar. E em função de que eu percebo que alguns alunos ainda estão confundindo um pouquinho a proposta de narrativa escolar com, por exemplo, o relato, eu vou aproveitar e vou falar um pouquinho também sobre o relato, ok? Então vamos lá para as nossas discussões da nossa aula de hoje. Primeiramente, eu trouxe aqui para vocês a proposta avaliativa e eu vou falar um pouquinho sobre os critérios que eu tenho utilizado para avaliação e que eu sempre devolvo para vocês. Devolvo lá, tirou tanto de tema, tirou tanto de gênero, e às vezes vocês podem ficar na dúvida assim, como eu faço para melhorar minha nota no quesito X ou no quesito Y? Então, antes eu vou falar sobre isso. Então, presta bastante atenção em relação a essas coisas. Então, a proposta 16 era a seguinte, eu pedia, fiz uma problemática lá sobre a questão do herói, que às vezes nós temos heróis extremamente estereotipados, em que eles são pessoas perfeitas, que só fazem o bem, que não têm conflitos éticos, como um ser humano. E, em função disso, eu fiz uma proposta em que vocês teriam que fazer um herói que ele é um pouco mais real, tá? Real no sentido de ele também tem conflitos sobre usar esse poder para benefício próprio ou usar esse poder para benefício da sociedade. Então, creio que vocês pegaram aí pensando em heróis mais próximos do que somos nós humanos, né? Que temos qualidades, que às vezes essas qualidades que nós temos, nós usamos essas qualidades para o bem de todos, e às vezes usamos só para o nosso bem, tá? Para isso eu coloquei para vocês lá o mito do anel de Giges, tá? Porque o mito do anel de Giges é esse poder que é atribuído, que ele recebe, e a partir desse poder ele se transforma, né? Vai querer fazer tudo só para benefício próprio, nada para o outro. Então, o comando dizia da seguinte forma: escreva uma narrativa escolar, que o personagem principal seja um herói ou uma heroína que possui um poder especial. Você podia escolher aí. Na sua narrativa, essa heroína conta uma história de aventura na qual ela usou o seu poder. Então, quando na narrativa a sua heroína, o seu herói, conta uma história, já está pressuposto que vocês precisam fazer uma narrativa em primeira pessoa, tá? Lembra que eu nunca vou colocar narrativa em primeira, narrativa em terceira. Vocês vão ler o comando e a partir do comando vocês verificam lá se é para o herói, personagem, e se é para ele contar uma história, então automaticamente nós já temos aí uma narrativa em primeira pessoa, em que ele usa esse seu superpoder a favor de uma causa nobre e outra para benefício próprio, tá? Então, basicamente, era esse o tema da redação avaliativa. Como que eu avaliei essas questões? Vamos lá, né? Eu acho que aluno sempre quer saber, professora, como você avaliou? Lembra que nós temos 5 quesitos? Esses 5 quesitos, cada quesito 2 pontos. Então, tema, eu só verifiquei 2 pontos se você escreveu uma narrativa sobre um herói ou uma heroína. Um tema, se você abordou um herói, uma heroína que tem um poder e que utiliza desse poder para benefício próprio e para benefício da sociedade, você já ganha 20 pontos em tema, tá? Se você só escreveu sobre um herói, uma heroína, você vai receber parcialmente. Gênero é um pouquinho mais minucioso. Escrever uma narrativa ao invés de um relato, né? Escrever uma narrativa em primeira pessoa, tem um personagem principal que é o super-herói ou super-menino ou a super-menina, os personagens secundários vocês colocariam se vocês quisessem, tá? Não tem, se eu não determinei um personagem secundário, isso significa que vocês podem ou não, deixa eu estar com reflexo ali, de repente fica melhor para vocês. Se eu não
determinei especificamente um secundário, vocês colocam se vocês quiserem, tá? Fiquem à vontade. Tempo e espaço, vocês percebem que no comando eu não especifiquei. Então, o tempo e espaço, cada aluno poderia usar da sua criatividade para marcar na sua narrativa. Mas precisaríamos ter uma situação-problema, que é o conflito, o clímax, que é o ponto alto, naquele momento em que o herói se vê numa encruzilhada ali para a resolução do conflito, do problema, e o desfecho. E em função de eu ter colocado de uma maneira aí mais elaborada de que esse herói teria que usar o poder para benefício próprio, para benefício da sociedade, pode ser que vocês tenham instaurado 2 conflitos, 2 clímax e 2 desfechos. Por isso que aquelas pessoas que passaram da quantidade de linhas, eu não descontei, tá? Porque passou da quantidade de linhas. Porque realmente, quando eu pressuponho 2 situações, obviamente muitos de vocês acabaram colocando 2 situações, 2 conflitos, 2 clímax, 2 desfechos. Para desfechos não da história, tá, gente? Desfechos do problema. Então, vamos lá. O próximo quesito é coesão, 2 pontos de coesão. Coesão, eu entro, como que o aluno está fazendo as retomadas? Ele usa um nome e depois ele usa outros pronomes, ele usa sinônimos para retomar o nome que ele utilizou. Nós estamos falando aí de coesão referencial. Então, ele usou super menino, super menina, depois usou ela, usou, de repente, lá, tá? Ele usou sinônimos ao longo do seu texto para retomar palavras que já haviam sido ditas, entra em coesão. E a narrativa específica, ela pressupõe um tipo de coesão que a gente chama de coesão sequencial, que são os marcadores temporais. Então, na sequência, naquela semana, em seguida, logo depois. Por quê? Se o enredo o enredo exige uma sequência de ações. Se o enredo exige uma sequência de ações, obviamente, para você marcar temporalmente a relação entre essas ações, você usa marcadores textuais temporais. E a paragrafação. Coerência, 2 formas de avaliar a coerência. A coerência interna, dentro do texto, e a coerência externa, com a proposta, tá? Então, na coerência externa com a proposta, eu verifiquei se você atendeu às especificidades do comando. Na coerência interna, entra se você não entrou em contradição e se há uma sequência lógica das informações que você apresentou, porque às vezes a pessoa coloca lá uma ação e coloca a próxima ação e não há um link entre as duas não são possíveis, sabe? Naquela dada circunstância, naquela dada situação. Então, há como se fosse um problema aí de lógica. Você fala, como que ele fez isso? Se eu pensar, não entendi, como que ele fez isso? Não dá, se ele estava lá, como que ele foi para cá? Né? Ele não tem poder de teletransporte, então haveria um problema aí de progressão lógica. Então, cuidem nisso. E o último quesito, que é o quesito mais fácil, ortografia. Tem gente usando internet, tá? Pasmem. E eu entendo por quê, porque vocês saíram do suporte papel, vocês saíram do suporte papel e foram para o suporte computador, alguns estão usando celular. Então, quando vocês viram do suporte papel e foram para o suporte computador, suporte celular, vocês automaticamente começam assim, aqui eu posso escrever abreviações, aqui eu posso escrever... Não pode porque é uma redação avaliativa para a disciplina de produção textual, a fim de avaliar o seu conhecimento sobre a escrita, que deve estar de acordo com os quesitos que vão ser cobrados de você lá no PSS, lá no PAS. Então, eu sei que dá vontade, mas não pode, tá?
Erros, outra coisa que eu vejo também que vocês têm problema, às vezes você ainda não sabe direito como acentuar. Então, terminou de escrever o texto, verifica se o seu celular não fez revisões automáticas erradas, verifique se o seu teclado, se você configurou os acentos, porque tudo isso vai ser descontado em ortografia, tá? Pontuação, se você fez a pontuação correta, cuidado com os pontos, com as vírgulas. Regência, a relação de dependência entre as palavras, colocação pronominal e concordância nominal e verbal. Então, em gramática entra isso. Se eu tivesse condições de avaliar a letra, a grafia, ela também entraria, mas esse quesito não está sendo avaliado. Então, para ilustrar uma proposta possível, eu trouxe para vocês uma adaptação, né? Já agradeço o Marco Antônio Queiroz de Souza, que eu peguei a proposta dele e fiz uma adaptação, tá, Marco? Então, a essência da temática é sua e você vai perceber que tem algumas alterações aí para que eu possa explicar uma narrativa escolar que se esperava para essa proposta. Então, o título dele é Pausa no Tempo. Então, marcou já de cara o título. Descobri o poder de parar o tempo quando eu tinha 11 anos. Ele começa a introdução dele contextualizando a temática, o poder de parar o tempo, tá? Ou seja, o poder dado a esse super-herói. Descobri, eu já sei que ele está usando a narrativa em primeira pessoa, ó. Descobri, fechei, abri, não mantive. Então, narrativa em primeira pessoa, narrador em primeira pessoa. Minha mãe estava arrumando o meu quarto. Percebo que a segunda personagem aparece aqui, o segundo personagem aparece aqui e não tem nome. Então, perfeito. Não podemos colocar nomes que não tenham sido autorizados. Estava arrumando o meu quarto e, sem perceber ao tirar a pilha de roupas da estante, acabou puxando a estante junto. Começa, então, basicamente com a contextualização do assunto. Quando percebi que a estante cairia em cima dela, fechei firmemente os olhos, sabendo da minha responsabilidade de ajudar. Sem perceber, quando abrir os olhos, eu havia parado o tempo e podia manipulá-lo, para frente e para trás. Assustado, peguei a estante e coloquei no lugar, ajudando minha mãe a tirar todo o excesso de peso da estante. Então, eu tenho aqui instaurado a introdução, marcando o tema, o superpoder, e a situação na qual ele descobriu esse superpoder, foi numa circunstância em que ele ajudou o outro, ele ajudou o próximo, que é a sua mãe. Ele tem o personagem que está marcado na primeira pessoa aqui, e está marcado aqui na mãe. Ele tem o problema, ele percebeu que a estante cairia em cima da mãe. Ele tem o clímax, fechou os olhos firmemente, sabendo da sua impossibilidade de ajudar. Instaurou-se o clímax. Meu Deus, nós leitores pensamos, e agora o que vai acontecer? Já sei que tem um clímax. Depois, ele fecha com ele mantém o desfecho. Sem perceber, havia parado o tempo. Então, ele marca aqui nesse primeiro parágrafo a introdução com a marcação do tema e como foi a descoberta do poder. A descoberta do poder foi ajudando a mãe. Então, ele conseguiu o primeiro quesito da proposta, que era mostrar esse super-herói usando o poder para ajudar o próximo. Daí ele segue. Mas na semana seguinte, não mantive minha nobreza, creio que emocionado pelo poder que acabara de receber. Estava no estádio vendo meu time de coração jogar em uma final do campeonato. O jogo estava muito disputado e os times estavam empatando de 1-1. Esse resultado daria o título ao time adversário pelos gols de fora de casa. Aos 48 minutos do segundo tempo, meu time tem um contra-ataque e a bola sobra para o jogador finalizar livre. Percebam que isso aqui é todo o desenrolar do enredo, tá? Para mostrar o quê? A segunda situação, ele usando o poder para benefício próprio. A bola passa ao lado da trave. Nervoso, comecei a suar diante da
mudança que eu poderia promover. Sem muito pensar, usei meu superpoder para voltar o tempo e mudar a direção da bola, meu time campeão. Então percebam que agora ele instaura uma sequência de ações do enredo, que culmina aí com um problema, a bola passar do lado da trave. O nervoso ele começou a suar diante da mudança que poderia promover, então é o clímax. Nesse trecho a gente não sabe se ele vai usar para benefício próprio ou se ele vai deixar as coisas acontecerem como deveriam. E sem muito pensar, ele usa o superpoder, ou seja, ele usa para benefício próprio. Então, aqui nessa narrativa, que eu fiz algumas adaptações, nós temos aí os elementos essenciais que são necessários numa narrativa, tá? Sequência lógica de fatos, marcação temporal, uso do pretérito, eu tenho um enredo, uma ação, um enredo desenrolando, esse enredo culmina com um momento de problemática, essa problemática tem seu ponto alto no clímax, que eu não sei o que vai acontecer, para por fim chegar ao desfecho, tá? Mas daí, como muitos de vocês confundem com relato, eu pensei assim, e se a professora Tatiane tivesse pedido um relato, tá? Se a professora Tatiane tivesse pedido um relato, como vocês fariam? Tá? Então, aqui, pensando o que vocês fariam se eu tivesse pedido um relato, eu trouxe essa proposta aqui, tá? Nessa proposta especificamente, eu faço o seguinte: imagine que você é um super-herói que tem poder de. Que tem um poder que deveria ser utilizado somente para ajudar o mundo. Mas em alguns momentos você sente culpa por querer usar para benefício próprio. Com base nessas informações, redija um relato no qual você compartilha um episódio do seu drama moral, você compartilha com o psicólogo seu drama moral. Neste relato, apresente qual o seu poder, uma ocasião que você usou para benefício próprio e o que você sentiu ao fazer e como você se sentiu após, quando você pensa sobre o fato. Então, vamos lá para como seria esse relato. Primeiro, ele começa da seguinte forma: sou tá? Sou um super-herói na adolescência. Estou com 15 anos, mas posso ler a mente das pessoas desde os meus 10. Isso tem me causado muitos problemas, por isso resolvi procurar a ajuda de uma psicóloga. No começo, isso era muito legal. Eu não ligava para os efeitos que esse poder poderia me dar. Então, eu tenho, primeiro, obrigatoriamente num relato, o perfil social de quem está relatando e como foi a minha experiência para quem relato. Eu sou um super-herói na adolescência, eu consigo ler a mente das pessoas desde os 10 anos, marquei aqui a minha experiência, isso me causa problemas, por isso resolvi procurar a ajuda de uma psicóloga. Então, é o super-herói relatando para a psicóloga. No começo isso era legal e eu não ligava para os efeitos. Gente, então, entendam que não tem título. A introdução, obrigatoriamente, você começa apresentando o perfil social, as características do relator, qual é o tema, né, o uso do superpoder, e para quem ele está relatando, para a psicóloga. Então, na narrativa, você tem aí mais flexibilidade de introdução. Você pode começar a introdução marcando o tempo, você pode começar a introdução descrevendo o espaço em que acontece a narrativa. Agora, no relato, não, você é obrigado a começar apresentando o perfil social de quem está relatando a história, porque ela está relatando a história e para quem ela está relatando a história. Mas um dia aconteceu algo diferente. Li a mente de uma linda menina na escola. Ela gostava de mim. E naquele dia não consegui me conter. Ignorei todos os pedidos de ajuda que ouvia da minha mente, pois a menina era mais importante. Um desses pedidos era da minha mãe, que limpava a casa e pedia mentalmente que eu percebesse que ela precisava de ajuda. Ignorei friamente. No final da noite, ao retornar
do grande encontro, descobri que minha mãe estava internada, havia caído da escada e se machucado. Percebam que agora, o que vai aparecer aqui? Vai aparecer as informações que estavam pedindo no comando, a descrição cronológica da experiência dele, né? A experiência fatídica, a experiência na qual ele utilizou o poder para benefício próprio e como e o que aconteceu, tá? Então, ele usou para benefício próprio, ignorou os pedidos externos, inclusive da mãe. Agora eu preciso, na conclusão, pontuar os meus sentimentos e a perspectiva atual, o que essa experiência fez comigo. Fiquei decepcionado e frustrado com minha insensibilidade, sentimentos, tá? Que ele sentiu. Desde então não durmo. Então, lembra que era para mostrar como ele se sentiu no dia e como ele se sente depois. Desde então não durmo. Raramente uso meus poderes para meu benefício próprio. E hoje estou alerta, causando-me danos ao sono. E a repercussão ou os efeitos do caso relatado, da situação relatada, para o relator. Então, aqui fechamos aí um relato. Para finalizar, eu sempre bato na tecla, vocês perceberem a diferença de relato e de narrativa. Relato, título, sociocomando solicitar, e início, apresentar o perfil social de quem está relatando, por que está relatando, para quem está relatando. Desenvolvimento, ações relatadas de acordo com o conteúdo e apresentado no comando. Lembra que ali eu pedia uma experiência que usou para benefício próprio. É importante a descrição cronológica da experiência. Percebam que a experiência não precisa ter conflito, clímax, resolução. Não existe isso no relato. Encerramento, os sentimentos e os efeitos da situação que ele relatou para a vida de quem está relatando. Então, a partir disso, o que aconteceu, o que ele sentiu e qual foi o efeito na atualidade, na perspectiva atual, para o comportamento dele. Nomes de personagens, sociocomando solicitar. Assinatura, sociocomando solicitar também, tá? Já na narrativa, título é obrigatório. Início, você pode escolher se você vai apresentar o tempo, o espaço, o personagem ou o tema. O início de uma narrativa é mais flexível. O jeito mais fácil é iniciar com a marcação, com a caracterização, de repente, do espaço, ou a caracterização do tempo. O desenvolvimento vai ser a sucessão de ações de modo cronológico, mas é obrigatório a instauração ou a criação de um problema que chega no seu ponto alto no clímax. E a conclusão, que é o desfecho, precisa ser a solução do problema que aconteceu aqui no desenvolvimento, tá? Lembrando que a narrativa do PSS é 10 a 17 linhas, vai dar para escrever no máximo 3 parágrafos, tá? O relato do PSS também é 10 a 17 linhas, no máximo 3 parágrafos. Agora, o relato da UEM, 15 a 22 linhas, você pode aí conseguir escrever ele em 4 parágrafos, tá? Então, tem aí uma diferença. A partir disso, qual que é a proposta não avaliativa e complementar dessa semana? Vocês sabem aí que o ator que protagoniza o Pantera Negra faleceu na semana passada. Então, eu coloco alguns textos base sobre o filme Pantera Negra e sobre o ator e peço para vocês o seguinte. Os textos acima explicam a importância da representatividade do super-herói Pantera Negra, bem como o compromisso do autor, Chadwick Boseman, falecido recentemente. Considerando os textos de apoio, redige um relato em que o herói relata. Então, eu poderia ter colocado que o herói conta, né, para não ficar relato. Que o herói conta uma experiência, então o relato tem que ser em primeira pessoa. Real ou fictícia, na qual o super-herói sofre um racismo. Destaque como foi que aconteceu, o que o ator sentiu no momento e quais as consequências desse episódio para a vida do super-herói,
tá? O herói sofrendo um preconceito, o que ele sentiu no momento e qual foi as consequências para a vida dele. Caso queira assinar, porque é um relato, você pode assinar como Pantera Negra. Quantidade de linhas, eu estou aumentando para 15 a 22, pensando no relato do PAS, o EM, no caderno, faça no caderno, e o que equivale a mais ou menos 12 a 19 linhas digitadas no Google Class. Tá? A partir dessas considerações, eu acho importante que vocês consigam, primeiramente aí, é muito importante que vocês consigam discorrer e compreender um pouquinho melhor como se dá a questão da narrativa e principalmente como se dá a questão do relato, já que essas são duas coisas que frequentemente vocês ainda estão confundindo, tá? Vocês ainda, em alguns momentos, acabam confundindo. Qualquer dúvida que vocês tenham, fiquem à vontade de me procurar no plantão de dúvidas, tá bom? Então, para essa semana, a atividade que vocês têm é a proposta 17. A proposta 17 aí é uma proposta não avaliativa. Pessoal, desejo aí uma boa semana para vocês, se cuidem e até o nossa próxima aula. Beijo!